E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente relembrar 6 jogos marcantes do meia Roger com a camisa do Cruzeiro. Roger que é sempre um personagem importante da nossa história por ter sido o grande nome daquela partida que dá nome a este canal, né? Cruzeiro 6, Atlético 1 em 2011, última rodada do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, pelo menos, se não fosse o Roger, a situação poderia ter sido muito pior. Mas se engana quem acha que o Roger teve uma passagem brilhante pelo Cruzeiro, que foi um jogador regular, que a gente podia contar com ele. Muito pelo contrário. Na verdade, toda a carreira do Roger foi muito controversa. Ele foi um jogador que em vários momentos foi acusado de fazer corpo mole, por exemplo. Isso não chegou a acontecer no Cruzeiro, mas ele teve alguns momentos realmente muito ruins, sendo, por exemplo, considerado o vilão pela eliminação do Cruzeiro na Libertadores 2011. Mas naquele mesmo ano ele consegue se redimir no final das contas. Daqui a pouco a gente vai ver mais em detalhes esse jogo, mas eu consegui selecionar aqui 6 partidas em que achei que realmente o Roger foi determinante nas nossas vitórias. E a lista começa com o Cruzeiro 3, Vasco 1 pelo Brasileiro de 2010. O Cruzeiro estava brigando pelo título até as rodadas finais, e essa partida foi logo depois daquele jogo contra o Corinthians, que o Sandro Meirahit operou o Cruzeiro no Pacaembu. O Cruzeiro ainda acreditava na possibilidade de título, e esse jogo foi muito importante porque o Vasco era um time bom na época, era um time que tinha sido campeão da Copa do Brasil, e o Cruzeiro conseguiu mostrar força já no primeiro tempo, abrindo 3-0. O Roger marcou o primeiro gol, inclusive, pegando de primeira aí depois da cobrança de escanteio, uma bela finalização. Qualidade técnica nunca foi o problema do Roger, ele sempre foi um jogador bem acima da média. Ele não participa efetivamente do segundo e do terceiro gols, né, que também saem de cobranças de escanteio. O Cruzeiro tinha essa virtude muito forte com o time do Cuca, mas foi uma atuação em que o Roger realmente foi o maestro do time. Ele fez algumas boas jogadas, lances de efeito, concatenava todas as jogadas, a saída de bola, virada de jogo. Foi uma partida muito boa dele pelo Cruzeiro e nos deu esperanças de título nesse momento. Infelizmente não deu certo no final. No quinto lugar vai Cruzeiro 5, Estudiantes 0 pela Libertadores de 2011. Eu lembrei desse jogo também na semana passada, quando fiz a lista sobre o Montijo, né? E essa foi de fato uma grande atuação coletiva do Cruzeiro. O Roger não participa do primeiro gol, que é marcado pelo Alisson, mas ele marca o segundo, recebendo do Montijo, driblando o Veron e finalizando de pé direito no cantinho. E tem toda uma simbologia nesse jogo, né? A gente enfrentar um adversário que estava entalado na garganta, golear por 5-0 e ainda por cima o Roger marcar um gol driblando o Veron, né? Jogador que na época era considerado um dos nossos principais carrascos. Ele também participa efetivamente do terceiro gol, né, dando a assistência para o Montijo, que dribla o goleiro antes de marcar. Nos 2 últimos gols ele não chega a ter participação, mas independente desses lances capitais, foi uma partida muito boa. O Roger tinha uma característica de dar qualidade na troca de passes no meio campo, e essa era uma das grandes virtudes desse time, né, o então chamado Barcelona das Américas, que acabou naufragando contra o Once Caldas, num jogo em que o Roger foi expulso no primeiro tempo, mas a gente só tomou os 2 gols quando já estava 10 para cada lado, e pouca gente se lembra disso, mas o Cruzeiro foi roubado nesse jogo, tá? Porque teve um gol legal do Gilberto no final que a arbitragem anulou. Na quarta posição eu coloco um 6-1, que não é aquele que você está esperando, mas é um 6-1 sobre o Tolima também nessa Libertadores de 2011. O Roger não participa do primeiro gol, que é marcado aí pela individualidade do Montijo, um chute muito bom de fora da área, mas a partir do segundo ele se faz presente de alguma forma em todas as jogadas. Nesse marcado pelo Alisson, ele faz o lançamento por trás da defesa, a zaga dá uma ramelada, né? O Alisson dribla o goleiro e faz o 2-0. O terceiro gol é marcado exatamente por ele, depois do bom cruzamento do Alisson para trás, ele ilude a marcação, né, ajeita e bate no cantinho. Roger também faz o quarto gol nessa partida, aí cobrando um pênalti no ângulo, um dos poucos golaços de pênalti que eu já vi. O quinto gol é icônico porque é feito numa tabela do Roger com o Gilberto, tá? É o Gilberto que faz o gol no final das contas, mas Roger e Gilberto tinham um problema claro entre eles, não se bicavam, eram jogadores que inclusive disputavam a posição na maior parte do tempo e eventualmente jogavam juntos. Então um gol do Gilberto com assistência do Roger era sempre uma coisa que repercutia, embora você possa argumentar que não foi bem uma assistência, né, porque o Gilberto tenta o toque, a bola pega no zagueiro e volta para ele, mas no final das contas acabou sendo aí uma participação do Roger antes do gol. E no sexto gol a mesma coisa, né, passe do Roger pro Gilberto, e o Gilberto acha uma grande assistência pro Thiago Ribeiro, que fecha o placar em Cruzeiro 6, Tolima 1. Na terceira posição eu coloco Palmeiras 2, Cruzeiro 3 pelo Campeonato Brasileiro de 2010, e esse foi um jogo que muita gente associa mais ao Montijo, até o Ernesto Farias, que fazia sua estreia, mas o Roger foi realmente quem mudou a história do jogo, né? O Cruzeiro perdia por 2-0 no intervalo, quando o Cuca fez 2 mexidas, tá? Ele colocou o Roger e o Ernesto Farias em campo nas vagas de Gil e Wellington Paulista. E o Roger marca o nosso primeiro gol, muito mais na sorte do que no juízo, né? Ele finaliza da entrada da área, a bola pega no zagueiro do Palmeiras e trai o goleiro Deola. E no momento que o Roger marca esse gol, veio aquela sensação de que dava pra gente buscar. E menos de 5 minutos depois vem o gol de empate, passando
pelos pés do Roger, ele acha uma ótima assistência para o Montijo, o argentino conduz e finaliza aí na saída do goleiro 2-2. Foi um jogo muito equilibrado lá e cá mesmo, e o Cruzeiro consegue o gol da vitória já no final, passando mais uma vez pelos pés do Roger. É ele que inicia a jogada, faz a tabela com o Thiago Ribeiro ali pela direita, acha o Thiago em ótima posição e ele cruza para o Ernesto Faria só conferir para a rede. Foi uma das grandes vitórias do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, né? Acho inclusive que a gente mereceu de fato o título nesse ano, mas também cometemos algumas falhas, perdemos alguns jogos inacreditáveis, e daqui uns dias vai ter o vídeo específico do Campeonato Brasileiro de 2010 para vocês conferirem tudo isso em detalhe. Mas foi de fato um grande jogo do Roger, né? Uma daquelas partidas em que um cara realmente consegue entrar e mudar a história do jogo. No segundo lugar da lista vem um jogo que ele também consegue mudar a história do confronto completamente, que é o clássico do primeiro turno do Campeonato Mineiro de 2010. Terminado Cruzeiro 3, Atlético 1, e inclusive foi a estreia do Roger pelo Cruzeiro. A gente abriu o placar com o gol do zagueiro Gil, que na verdade a bola pegou no lateral do Atlético, Leandro, antes de entrar, mas o gol foi dado pro Gil, e o Atlético empatou depois de uma falha da nossa defesa. O Roger entrou no jogo faltando 20 minutos para acabar, e naquele momento o Atlético estava melhor na partida, o Cruzeiro estava com dificuldade para criar, mas nesse dia o Roger iludiu mais do que a Morena, porque ele entrou e destruiu o jogo. Ele já tinha botado o Thiago Ribeiro na cara do gol, o Thiago acabou perdendo, mas aí ele dá assistência pro gol de cabeça do Leonardo Silva, antes de ter virado a casaca, né? Bela cobrança de escanteio do Roger, o Leonardo cabeceia para fazer, e o próprio Roger dá números finais ao confronto, pegando essa bola na entrada da área, conduzindo e acertando um belíssimo chute sem chance para o Carine, e essa comemoração icônica para a época, né? Ele arrancou a cabeça do Raposão e saiu com ela aí, e acaba sendo uma boa amostra do potencial desse jogador, né? O Roger não foi tudo o que poderia ter sido na carreira se tivesse a conduzido de modo mais profissional. E obviamente o primeiro lugar na lista fica para Cruzeiro 6, Atlético 1, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, não tinha como ser diferente, até porque ele foi o grande maestro dessa partida, né? Marcando o primeiro gol do Cruzeiro, pegando de primeiro o cruzamento do Anselmo Ramon, e num jogo tão nervoso assim, né? O primeiro gol tem sempre um fator muito determinante, tanto na parte psicológica quanto na marcha do placar mesmo, e o segundo gol também é totalmente construído pelo Roger. Ele vai conduzindo a bola pela esquerda, fazendo raiva na marcação, sofre a falta e bate a falta de forma perfeita, né? Botando na cabeça do Leandro Guerreiro, que faz o 2-0 pra gente. O Roger não participa efetivamente do terceiro gol, que é feito pelo Anselmo Ramon, nem do quarto gol, que é marcado pelo Fabrício. Mas no quinto gol ele dá uma passeada com a bola pelo lado esquerdo da defesa do rival, dribla um, dribla outro, dribla de novo o jogador do Atlético, e na entrada da área faz um cruzamento espetacular na cabeça do Wellington Paulista, que manda no contrapé do goleiro. O Leonardo Silva, que já tinha virado a casaca, ainda tenta evitar, mas não deu. E essa foi efetivamente a consagração do Roger. Certamente foi o último grande momento da carreira dele, até porque na temporada seguinte, 2012, ele deixa o futebol definitivamente, né? Passa aí por outros ramos de atividade, atualmente é comentarista. O Atlético chega a descontar, mas o Cruzeiro marca ainda o sexto gol com o Everton, né? Inclusive recebendo o passe do Ortigosa, que tinha entrado na vaga do Roger, mas já tinha cumprido a sua missão, né? O Roger deixou o gramado quando estava 5-1, e certamente com a alma lavada e um peso a menos sobre os ombros, porque tinham conseguido fazer o Cruzeiro seguir na Série A. Bom, galera, essa é a minha lista então de 6 melhores jogos do Roger com a camisa do Cruzeiro. Se tiver algum que você acha que ele foi realmente brilhante e eu esqueci, fala aí nos comentários também, vamos trocar uma ideia. E fiquem à vontade também para deixar aí nos comentários qual jogador você gostaria de ver nesse top 6 aí na próxima semana. Também não esquece de deixar o like no vídeo, caso tenha gostado, e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!